Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre o aproveitamento dos conteúdos. Quando a gente trabalha com a comunicação interna, muitas vezes as pessoas elas se perdem na organização das pautas e no aproveitamento dessas pautas para os conteúdos que vão abastecer os canais de comunicação interna. Quando eu digo aproveitamento, é explorar ao máximo cada conteúdo rico, cada pauta interessante que a empresa e os colaboradores produzem. Por exemplo, se a empresa organiza um webinário, né, um talk interno para falar de determinado assunto, aquele evento, aquele webinário, aquela transmissão, ela não é uma pauta, ela é uma fonte de várias outras pautas que vão se desdobrar a partir daquele evento. Por exemplo, se é uma empresa de tecnologia e fez um talk, fez um webinário sobre desenvolvimento, né, inovação, dentro daquela uma hora e meia que aquele profissional ficou ali falando sobre inovação, sobre tecnologia, muitos assuntos foram abordados nessa uma hora e meia. E o aproveitamento desse conteúdo é exatamente você conseguir fatiar esse conteúdo todo em outras pautas relacionadas a ele. Então, se ele falou sobre inovação, dificuldades do mercado, capacitação profissional, tendências do mercado, tudo isso foi falado naquela uma hora e meia e podem ser desdobrados dali em outros posts, em artigos, em vídeos menores. Então, às vezes, o esforço que a empresa tem, que os colaboradores da empresa têm em produzir um evento, em produzir um conteúdo rico, interessante, muitas vezes ele acaba sendo um esforço que eu costumo dizer que é um tiro de canhão para matar uma barata. Envolve às vezes semanas de preparo para um evento online como um webinário e às vezes eles morre ali, né? Faz a transmissão ao vivo, um número X de pessoas assistiram, acompanharam, depois aquilo vai para o YouTube ou para um outro canal de comunicação interna e não desdobra. Então, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, perdeu. Mas para quem está ali produzindo esse conteúdo, não precisa ser assim, não precisa morrer ali quando acabou a transmissão. Né? Então, todo aquele conteúdo que foi falado, que foi gravado, ou que seja escrito de alguma forma, pode ser desdobrado em várias outras mídias ou em vários outros formatos. Então, o próprio webinário pode virar vários artigos, pode virar vários posts, pode ser editado em vídeos menores, pode servir de gancho para discussões, enquetes, pautas para outros webinários. Então, o que eu quero dizer hoje com esse vídeo é que a pessoa que está trabalhando com a comunicação interna de uma empresa deve olhar cada oportunidade de pauta, cada oportunidade de produção de conteúdo como uma fonte rica de desdobramentos deste assunto e não olhar às vezes aquilo como uma coisa que tem um fim, né? Ele pode ser estendido em produções de conteúdo por muitas e muitas semanas. Isso ajuda muito quem está coordenando ou atuando diretamente na parte da produção do conteúdo. Então, uma maneira que eu costumo trabalhar quando faz essa gestão de conteúdo é que quando esse conteúdo rico chega, por exemplo, para mim, eu olho aqui e falo, puxa, tem uma hora de entrevista aqui, ou tem um artigo aqui com X páginas aqui de conteúdo, como é que eu vou aproveitar isso? Como é que eu vou desdobrar isso em mais conteúdos, né? Você deve olhar aquilo de forma a fatiar esse conteúdo em diversos conteúdos menores, compactados, tão interessantes quanto. Hoje em dia, principalmente com a velocidade com que as coisas elas acontecem, as pessoas elas querem consumir informação muito rápida. Então, o conteúdo curto, ele necessariamente precisa ser interessante e precisa resolver uma dor, né? Uma necessidade de uma necessidade de resolução de problema daquela audiência, daquela pessoa que está consumindo esse conteúdo. Então, um vídeo de 10 minutos, de 6 minutos, por exemplo, ele tem que trazer algum ganho. Ele não pode ser 6 minutos explanando, né, viajando sobre um assunto. Ele tem que ser mais pontual, ele tem que ser mais objetivo, ele tem que trazer realmente alguma solução.
Então, quando a gente pega o exemplo desse webinário de inovação, você consegue assistindo aquilo e anotando esses insights. Poxa, falou disso, falou de um outro assunto, trouxe essa problemática, trouxe essa discussão, e tudo isso pode ser depois aproveitado. Então, quando a gente desenha aquele nosso calendário de publicações da metodologia, onde a gente trabalha com as editorias, todas essas ferramentas elas são para orientar esse encaixe do aproveitamento. Então, a pauta, o conteúdo, inclusive a comunicação que ela é estratégica da diretoria, ela pode sim ser aproveitada em diversas oportunidades, né? Você pode trabalhar uma comunicação, uma campanha que a empresa esteja trabalhando, ela não é uma campanha que você solta lá numa publicação, num e-mail, né, ou numa newsletter. Você trabalha ela seguidamente, reforçando essa mensagem constantemente. Inclusive, as vantagens que isso traz. Você vai batendo nesse assunto repetidamente, você consegue que a sua audiência incorpore melhor esse conteúdo, porque você falou isso de diferentes maneiras, em diferentes momentos, então ele foi absorvendo isso de uma forma mais homeopática e esse conteúdo foi sendo assimilado, ao mesmo tempo que você mantém a comunicação constante, interessante, atualizada, os canais sempre atualizados, e isso faz com que a sua comunicação interna ganhe credibilidade frente à sua audiência. Espero ter ajudado com essas dicas e até a próxima. Tchau, tchau!